Queria acolher vocês, né, no grupo, porque a gente vai ter uma experiência de vários dias. Vanessa, assim, nossa, nós já tínhamos vindo aqui, conhecido ela, nos apaixonados por ela, essa pessoa queridíssima, atenciosa, nossa, então tem a alma disso daqui. Ela vai falar muito sobre tudo, ela vai falar muito mesmo sobre tudo isso daqui, e até eu vou pedir para ela me ajudar, passar alguns conteúdos para a gente associar aonde eu quero chegar nesse acolhimento inicial. Então, depois do almoço, nesse clima assim gostoso, quando nós viemos aqui, eu falei, esse é o lugar que nos acolhe, porque ele é intimista, né? Ele dá essa coisa gostosa de se sentir assim bem envolvido. E eu vou até apresentar a nossa questão do nosso grupo. Vocês falam assim, nossa, parece que a maioria já é tão de casa, é tão familiarizado. E só que eu vou apresentar vocês na região aqui, ou seja, com esse lugar, essa terra. Eu vou relacionar vocês a tudo isso, porque vocês vão se embeber disso e vão ver o que vocês têm a ver com isso tudo. Primeiro, me ajuda, Vanessa, a falar dos dinossauros, que tudo começou com eles aqui, não foi? Sim, sim. Pode ficar aí. Sim. Assim tenho todo isso aqui. Ai. Sim, sim. Bom, aqui nós temos uma história incrível. Vocês têm que saber que faz 70, 80 milhões de anos, aqui a Patagônia era completamente diferente que agora, sim? Por isso os dinossauros moravam aqui, sim? Todos conhecem as montanhas, os Andes, não? Essa montanha enorme que divide a Argentina de Chile. Quando nós falamos da Patagônia, falamos de Argentina e Chile juntos, como uma região geográfica, sim? Quando os dinossauros estavam aqui, eles conseguiam pegar alimento, comida, sim? Porque a Patagônia era completamente diferente. E isso era porque a montanha ainda não estava aí, entre nosso país e Chile. Então, a Patagônia recebia vento do Oceano Pacífico, cheio de umidade, de água, do mar. Como a montanha não estava, todo esse vento chegava até aqui, cruzava em cima do continente, sim? Porque o Oceano Atlântico funciona como um imã que traz o vento do Pacífico para aqui. Então, sempre temos vento do oeste para oeste. Sempre o vento vem da montanha para aqui. Sim? Essa situação favorecia a chuva. Uma coisa que aqui nós não temos muito é chuva. Sim? Aqui vemos árvores, vemos plantas, mas nós temos aqui que trabalhar muito para ter essas plantas. Sim? Antigamente não acontecia assim. O vento chegava cheio de água, chovia muito e ainda os polos não estavam congelados. Então no planeta fazia muito calor, muito mais que agora. O que acontecia? Esse calor com essa chuva, essa água, eram uma mistura perfeita para as plantas. E aqui na Patagônia, desse lado, não pertinho da montanha, onde agora sim há plantas. Aqui, que não temos, aqui havia plantas incríveis. Todas essas plantas eram comida para os dinossauros, que com calor e comida viviam aqui, ótimo. Mas depois, quando todos esses animais, sim, estavam morando aqui na Patagônia e junto com os herbívoros também, acontecia que havia carnívoros para controlar quantos herbívoros havia, não? Todo esse ciclo que tem que funcionar como uma balança, não? Como uma balança. Balança, começou a haver vulcanes, começaram as placas tectônicas a ter um movimento e começou a acender a montanha. E tudo mudou, sim? Começou a fazer frio, começou a montanha ser cada dia mais alta, mais alta, mais alta. E esse vento que chegava do Pacífico, cheio de água, começou a chocar com a montanha quando chegava ao continente. Do lado do Pacífico para aqui, não? Então o vento chegava, chocava com a montanha, subia. Ali em cima da montanha faz frio. Então chovia, nevava sobre Chile. E toda essa água que chegava aqui
para nossas plantas. Ficou lá. Assim o vento passou, mais seco e muito rápido, porque o Oceano Atlântico estava aí, não? Trazendo o vento. E o que aconteceu? As plantas morreram. Junto com essas plantas, os dinossauros. Sim? A comida agora já não era suficiente. Junto com eles, os grandes carnívoros que caçavam herbívoros. E assim, todos foram morrendo. Mas sempre alguém sobrevive. E esses foram nossos primeiros mamíferos, que eram pequenos. Se você é pequeno, pode cavar e ficar escondido aí, protegido do vento, do frio. Eles lograram sobreviver. Com pouca comida é suficiente porque você é pequenino. Eles não precisavam a quantidade de comida que os dinossauros. E eles moraram aqui. Mas depois, as placas tectônicas começaram a se mover novamente e o mar chegou e tapou, cobriu quase toda a Patagônia. Todos os lugares que vocês vão visitar nessa viagem foram no fundo do mar. Então, esses mamíferos, em curto tempo, ficaram todos juntos, sim, em uma porção de terra fora da água, pequena. E a competência pela comida foi terrível. Então, para não morrer, muitos deles começaram a provar, a tentar conseguir comida no mar. E pouco a pouco, esses animais foram se desenvolvendo em o que hoje nós conhecemos como cetáceos, que são animais como nós, mamíferos, que amamantam a um filhote, né, que respiram igual que nós, mas que moram dentro do mar, baleias e golfinhos. Sim? Nós vamos ver agora, não hoje, mas nesses dias também as baleias. Sim? Esses animais que agora são enormes e vivem lá no mar, faz muitos 50 milhões de anos, tiveram patas e caminharam, sim, pela Patagônia, que hoje é a Patagônia fora da água. Sim? O que aconteceu depois? Nessa mesma história aparecem pinguins, sim? Animais que antigamente voaram, mas perderam essa capacidade porque agora eles têm que ser pesados para mergulhar, porque eles conseguem alimento dentro do mar, mergulhando, peixes, sim? Calamares. E assim, pouco a pouco, os animais começaram a ser como os animais que nós conhecemos hoje. Sim? Esses mesmos animais que foram, faz muitos anos, também aqui. A comida e muitas vezes também companhia dos nossos povos originários, os tehuelches. Sim? O tehuelche foi um grupo de pessoas que moravam aqui na Patagônia, deste lado dos Andes. Sim? Depois também havia perto daqui mapuches, que eles migravam, sim, de um lado para outro da montanha. E os tehuelches que ficavam aqui e passavam aqui sempre os invernos e outonos e migravam para a montanha em verão, primavera, quando ali sem neve podiam comer e utilizar, sim, as plantas e o lugar. Eles sempre juntavam ali rocas vulcânicas, depois migravam para aqui trabalhavam e faziam suas ferramentas, sim? Toda esse movimento de pessoas sempre foi acompanhado por nossos animais. E eles conheciam a história dos animais. Temos histórias, relatos dos tehuelches que falam da história da baleia, de como a baleia passou de viver na terra ao mar. Eles sabiam que esse animal havia vivido na terra e agora vivia no mar. E assim, pouco a pouco, estamos já chegando ao nosso tempo, sim? E em 1865, quando aqui só habitavam os tehuelches, chegaram de barco, de navio, navegando pelo mar, os gaieses, as primeiras pessoas brancas, cristianas, sim? Para nós os políticos com alma, sim? A la Patagônia. Por que acá? Porque eles chegavam aqui para proteger sua cultura,
sim, depois da Revolução Industrial. As condições laborais na Europa eram terríveis. Essas pessoas, para se proteger, para proteger sua língua, sim, sua religião, conseguiram, sim, terras aqui, bem pertinho do rio Chubut. Para a Argentina era ótimo. Era uma colônia de pessoas civilizadas na Patagônia, tirava nossa soberania nacional ao sul, sim? Porque a Patagônia sempre foi, né, selvagem, o deserto, né, nunca foi um deserto, sempre aqui morou alguém, sim? Tehuelches, mapuches, onas, muitas pessoas, xamanas, todos nativos daqui, que pouco a pouco foram exterminados por nossos governos para utilizar o lugar, sim, de outra maneira, ovelhas, estâncias, não? Essas pessoas que chegaram em 1865 de navio foram 153 galeses, senhores, mulheres, homens, crianças, todos, famílias. E esses tehuelches ajudaram aos galeses a sobreviver na Patagônia. Eles tiveram uma relação super boa, aprenderam uns de outros, sim? E conseguiram sobreviver aqui, utilizando os recursos que nós temos, os mesmos animais que os originários utilizaram, sim? E graças a isso, hoje nós temos aqui a vocês visitando essa parte da Patagônia, não? Aqui em Puerto Madryn, esse nome que vem de Gales, não é um nome espanhol. Temos uma história completamente diferente aqui da história da Argentina, não? Que sempre foi colonizada por espanhóis, depois italianos, depois... Não, aqui não, aqui galeses. E uma coisa que é super particular aqui é que é da história argentina um dos únicos lugares onde nativos e colonos viveram em paz. Assim que, bom, desfrutem. Muito. Obrigado, Vânia. E ela conceituou tudo isso que a gente vai viver e explorar. Eu pedi que ela fizesse isso, desse uma resumida nesse acolhimento, ela vai explicar pormenorizada, amplamente, quando estiver em loco. Mas eu pedi que ela fizesse isso porque eu quero fazer uma relação, uma analogia a nós que estamos aqui, como ela disse. Agora vocês vêm e podem desfrutar disso. Eu quero ter uma relação nossa com isso tudo. E conhecendo as características, eu vou associar vocês na relação que tem com o nosso grupo, com a nossa experiência de viagem, o papel que vocês têm na família Valcapelli, porque vocês fazem parte de uma família, a Vanessa vai ver, a gente compartilha, a gente comunga, o que a gente acha gostoso, a gente proporciona a vocês, é aquilo que a gente quer ter o melhor da experiência e aproveitar muito. Então eu tenho uma associação para fazer ao dinossauro que a gente viu primeiro, né, que habitou, a Creusa, porque ela, desde o começo do nosso projeto, da nossa alma, a Creusa está ininterruptamente todas as nossas experiências. E um desafio para mim que quem ganha são vocês, sabe por quê? Eu não posso ser repetitivo para a Creusa, senão ela não vem mais. Nós vamos 5, 8 vezes no mesmo lugar. O pessoal diz assim, mas 5 vezes a mesma coisa? Eu pergunto, é a mesma coisa, Creusa? Nunca, né? Eu procuro sempre, eu aplico com a Creusa no conceito grupo que eu faço com a Valéria. Eu disse a Valéria, eu sempre vou ter uma história que eu nunca contei para você. Estou com 60 anos e tenho ainda uma caixinha de Pandora com várias novas. Porque se eu repito, ela é a primeira a falar, já contou. Nossa, gente, dá uma desmoronada. Eu tenho que olhar, se a Valéria saiu, gente, eu quero contar uma para vocês. Se ela voltar, já não conto mais. Então é uma coisa gostosa, porque assim, isso faz com que a gente inove. Eu não venho aqui formatado com uma coisa que eu escrevi para viver aqui com vocês. É isso que a Vanessa falou, que nos inspira a compreender esse papel dinossauro da Creusa no grupo,
que principiou isso tudo. E que também, assim como diferente dos dinossauros, graças a Deus, porque eles foram banidos pela questão climática, alteração e tudo mais, a Creusa não foi nenhum meteoro que tirou ela do grupo, não teve nenhum movimento tectônico que gerou uma ebulição. Nós não fomos como planeta de deixar os dinossauros à parte. Nós sempre queremos ter viva essa alma de grupo, tendo exatamente essa continuação, essa coisa muito bonita. E além da Creusa eu tenho umas outras associações a fazer. Eu tenho, por exemplo, uma associação para fazer as baleias. Gente, esses mamíferos dóceis, extraordinários, acolhedores. Se eu errar alguma coisa, eu tiver a acrescentar, por favor, que aqui tem seus filhotes, que aqui se reproduzem, que aqui se relacionam, aqui elas copulam também? Sim, porque elas sempre estão sozinhas. E quando chegam aqui, toda a sua atividade social acontece aqui. Aqui elas vão chegar grávidas para ter o bebê, aqui elas vão chegar um ano depois com um bebê que já tem um ano, para mostrar a esse bebê onde eles se acasalam. Sim? Aqui ele vai deixar só a seu bebê, porque ele já está listo, preparado para viver sozinho. E ele vai voltar para se acasalar aqui, sempre aqui. Por quê? Pela proteção. Sim. Isso sintetiza muito que nós vamos ver o grupo. Essas pessoas que são isoladas no dia a dia, vivem sozinhas na sua experiência, nas suas casas, nos seus lares, e vêm aqui para esse convívio em grupo. É a analogia que eu faço a vocês que eu trago nessa experiência que a gente vivencia aqui. Vamos vivenciar em grupo, ter o prazer da companhia, essa coisa que multiplica em várias outras vezes, como elas que vão se alimentar, ter sua vida lá, né, a questão alimentar, a Vanessa vai falar delas, é na Antártida, lá elas sozinhas se alimentam e aqui elas vêm para aqui, porque o Golfo abraça elas, protege elas e a gente procura no grupo fazer isso. Então eu considero nessa condição assim, equivalente a isso, a Janaide, né, que vem sozinha também, acolhe o grupo, vem, compartilha com a gente, a Meire, que veio já várias vezes com a gente, quase na maioria delas, também a Maria Luísa, né, que ela é assim, toda a primeira experiência que a gente faz, a Maria Luísa está presente. E ela vem sozinha para compartilhar esse senso de grupo, ela adora conhecer, compartilhar, e a gente cria exatamente esse universo compartilhado e muito gostoso. Depois eu tenho uma associação com os pinguins, né? Os pinguins, uma coisa que a gente vai ver dos pinguins, eles nadam, que é uma beleza, e tiram seu alimento da água, e dando um spoiler, a água é emoção, é espiritualidade, essa coisa de buscar, né? Na espiritualidade o alimento, o nutriente, e depois trazer para a terra, e ali em terra terem seus filhotes, ali chocarem seus ovos, terem seus ninhos. Eu associo duas pessoas pela participação, pela mais assiduidade, a Renata e a Érica, como pinguim, porque já vieram com a gente, fizeram Lagos Andinos, algumas outras experiências que a gente já teve junto, várias delas. Nós, quando fizemos essa associação, a gente pegou a participação no grupo, com a relação a essa fauna, flora, de toda essa região, esses animais marinhos, tudo. E depois tem o leão marinho, né? Não, não lembrei do leão marinho. É verdade, ela pulou, mas eu vou fazer, veja se eu falo bem. Eu vi que você pulou, mas você tem que deixar alguma coisa para mostrar serviço também, né? Por favor, senão vão ver se você aprendeu direitinho. Você dá nota boa depois para mim, sei lá, hein? Pois é, o leão marinho que tem uma atividade em terra com mais habilidade, de uma maneira assim, a ter ali, né, o seu movimento, a descansar, a permanecer um tempo, a cuidar ali daquele pedaço dele, da sua comunidade, dos seus filhotes, das suas fêmeas e todos ali, essa coisa integrada, agrupada. E a participação no grupo nesse sentido fica para o Léo e para o Márcio.
agregadores assim que tiveram com a gente algumas vezes em alguns lugares, agregam, compartilham, tem um olhar de família, um cuidado. Olha lá, gente, olha, um gatão maravilhoso, mas olha a redes assim, já tem dono, olha só. Ela assim, pode brincar, ficar com ele está comigo, ele compartilha, né? E o Márcio, assim, uma pessoa tão olhando para as coisas da vida, da realidade, do concreto, do aqui e agora, da família, do meio, da situação. Então essa coisa que a gente colocou, né, com o Leão Marinho, de uma maneira assim, não somente pessoas, vocês enquanto pessoas nessa associação, mas vocês no grupo. Né? Já tivemos ocasião que a gente sabe que pode contar aquela referência, não, vamos ver, posso dar uma força aqui, lá, uma coisa, outra, e várias vezes que tiveram com a gente. Depois, nós temos os povos originários, vocês viram, gente? Conheciam isso tudo, exploravam isso tudo, compartilhavam com isso tudo, e nesse sentido nós temos algumas pessoas que equivalem à participação no grupo, que começaram a habitar, começaram a participar, começaram a fazer parte com a gente, como o Nelson, a Mônica, a Estela, tiveram com a gente em alguns lugares, como se começasse a habitar isso, ou seja, descobrindo o que a gente faz, para onde a gente traz, a experiência que a gente quer trazer, um padrão de viagem, de experiência, não de produto, né? De experiência. Isso daqui, um lugar que nos acolhe, onde a gente vai, um horário melhor para ir, o melhor dia para estar lá, ter o melhor da experiência. Então, esse compartilhar, esse acompanhar, essa descoberta e saber e conhecer e, né, ampliar, estar sempre encantado e acompanhando. Depois, nós temos os galeses que vêm para cá, não é isso? Os galeses que chegam numa terra disso tudo. Gente, uma coisa muito bonita quando os galeses chegam, os povos originários acolhem eles são bem-vindos, recebem bem. Sabe quem representa no grupo os galeses? O Maurício, que é o mascote do grupo, que você está me devendo essa, mascote, ó, que delícia, eu rejuvenesci ele décadas, né? É o mascote do grupo, né? Que tá, assim, vamos ser como os povos originários, toda essa região, acolhê-lo, né? Recebê-lo bem, acolher a todos. Então, essa nossa relação com esse lugar, o que a gente aprende, o que a gente leva daqui, né? O que a gente conhece e o que nós fazemos com vocês nas experiências que nós vivemos, né? Aí pode-se dizer, eu e a Gleides somos, nessa equivalência, o mar, que tem suas correntes marinhas que levam para tantos lugares. Esse daqui é um dos lugares que as correntes marinhas, os ventos trouxeram, os ventos, a inspiração espiritual, né? Que realmente traz, quando a gente veio a primeira vez, conhecemos a Vânia, olha que pessoa bacana, conhecemos a pousada do Agostinho, olha onde a gente quer receber vocês, conhecemos o hotel que a gente está, né? Parece que as correntes marinhas nos levam numa sincronicidade, a gente descobrir a preciosidade de um lugar para se ter uma experiência encantadora, mágica e de desenvolvimento pessoal. Nós estamos aqui para nos encantar, viver, registrar, curtir, comprar, assim, se esbaldar, mas sobretudo se conscientizar, levar um valor agregado, um aprendizado, uma coisa que a gente precisa ouvir, e que os ventos que sopram as águas do mar, que com sua correnteza levam, aí eu vou, eu, a Gleides, né, manifestar isso. E a Valéria nessa, gente? E a Valéria nessa? É a terra, gente, é o solo. Ela é a terra, é o solo, que é onde tudo origina. Como nós estamos fazendo uma analogia à viagem, a nossa agência de viagem, operamos o pacote. Gente, a Valéria abriu a agência é da Valéria, pelas empresas que nós temos. Nós então temos a parte de viagem com a Valéria, Seven World Tour, né, que a gente coloca isso tudo, operamos o trabalho por causa dela. Então, ela é o solo, gente. Se ela não fosse agência, nós não viajaríamos para esses lugares, nós não seríamos levados. Então, como nós temos um solo onde as águas produzem vida, nós temos uma oportunidade de viver experiências e ser inspirado
para conduzir as experiências e nós queremos registrar isso da melhor maneira que encontramos. Eu vou pedir a Gleides, a Valéria, que entregue a cada um de vocês uma lembrança disso, das viagens que nós fazemos para lugares encantadores e como é viver experiência em lugares encantadores como esse aqui, que é você chegar e se comportar como, agir de que jeito, primeiro como você chega, porque você chega, e depois como é que você transita nisso tudo. Então isso daqui representa o nosso maior ensinamento da chegada, do acolhimento a esse lugar assim, né, maravilhoso. Por favor. Já peguei o meu. Vocês vão abrir e vão curtir. É bom sempre tirar um pouquinho assim, porque ela pode às vezes danificar. Esta é a réplica do quê? Conhece? Do navio que os galeses vieram, não é? É isso? Vamos lá, experimentamos um pouquinho. Isso. Mimosa, né? Mimosa é o barco que trouxe os... acertou. A Gleides pesquisou, achou o barco que trouxe os primeiros galeses para cá e nós conseguimos uma réplica disso. Estar num lugar onde os galeses chegaram, onde eles navegaram. Esse é o maior ensinamento. Conduzidos pelo vento. O vento é que os leva. Não há uma propulsão por combustão de motores. Existe o sopro do vento. E a gente sempre utiliza isso nas nossas viagens. Não é essa questão mais apelativa, impositiva. É inspiração. Se der certo, é para ser. E dessa forma nós podemos viver todas as experiências da vida, sendo levado pelo vento da inspiração, é a sincronicidade, deu certo. Eu estou navegando por uma área distante da situação, estou decidindo por caminhos novos, estou fazendo coisas novas, eu olho para esse barco, que é a Mimosa, olho para a Mimosa e me inspiro. Os ventos me levam para bons ares, para estar em bons lugares. Tendo isso daqui numa área da sua casa, onde é tanta aventura que a gente tem, que às vezes viver, passar coisas novas, um olhar ali, isso leva a gente para outro continente, somente pela força do vento. E olha, não são propulsões de motores, não. Propulsão de motores seria aquela minha intensidade, de maneira exaustiva, fazer de um tudo para fazer dar certo, não. É deixar que o sopro conduza. E a coisa mais importante disso que está aqui na base, levando as correntes marítimas também. As correntes marinhas vão fazendo todo um percurso, como se nós nos colocássemos nela e aquilo nos levasse para certas coisas. Na vida é assim, a gente se põe numa área e as coisas começam a ser conduzidas de uma maneira, começam a ser feitas de uma determinada forma, te levar para certos lugares, conquistar, galgar e alcançar certas condições sociais, profissionais, monetárias. Por quê? Porque fazemos parte de um veio da vida e somos como a Mimosa, esse barco que é conduzido basicamente por aquela distância. Sabe de uma coisa? O vento não define a direção do barco, porque ele vira a vela e faz a sua direção. Agora, existe uma coisa assim, o leme que a gente faz, as escolhas que eu faço. Se eu disser, vou fazer isso, viver nisso, cuidar disso, eu coloco o meu leme, numa corrente marítima, e praticamente as coisas vão. Eu faço o que é necessário, eu sou conduzido. Agora, se eu só me pôr ali, eu vou fazer viagem, vou dar um exemplo aqui, e simplesmente vou fazer viagem, aí eu faço um grupo, eu faço outro grupo, eu me coloco nisso, eu vou tendo todo uma clientela, vou conhecendo os lugares, vou fazendo os pacotes,
eu vou somente nesse veio material, comparando preço, comparando condições, tempo, as questões todas, mas existe uma coisa que é exatamente a vela. Quando eu me inspiro, aí aquilo multiplica, e a inspiração não me deixa fazer algo que não seja bom. Minimamente, o que eu quero viver, proporcionar à minha filha, eu quero compartilhar com vocês. Aí eu me inspiro, chego aqui, encontro um lugar, encontro a Península Valdez e me inspiro. Aí então viagem se torna uma experiência diferente, melhor, há um diferencial. Na vida de vocês se põe a fazer, na corrente marítima que leva vocês a uma direção, mas não estagne, não fique cristalizado naquilo, parado. Deixe que o vento da inspiração leve vocês e olhe. Se você depender apenas da propulsão dos seus motores, do seu empenho e dedicação, noites e dias afincos, você vai a uma velocidade, mas se você deixar que o vento te alavanque ainda mais, a velocidade sua será muito maior. Porque aqui, quando eu digo que os ventos não definem a direção do barco, é porque a inspiração não define o que eu vou ser, porque eu posso mudar. Não vou facilitar para o Márcio, não. Favoreça ao Márcio, não vou. Não fui, quero faturar muito, não fui com a cara dele, quero ter isso, quero ter aquilo. Não necessariamente eu proporciono a ele esse acolhimento, essa experiência, aquela condição boa. Como isso se reporta à sua vida, o que você faz? Você tem possibilidade de fazer de um jeito ou de muitos outros. E eu diria, o melhor jeito é o pior para os ventos que sopram. O melhor jeito é a ganância, o melhor jeito é aquele que eu me destaco, o melhor jeito é aquele que eu tenho vantagem, concorda? Não é o melhor jeito? E é mais fácil, alavanca, enaltece, as coisas bombam, dão certo, ganha-se muito. E chega aonde? Um jeito que a longo prazo é incomparável, é um jeito bom, que é do bem, que esse realmente perdura. As coisas boas, que têm um conceito espiritual inspirador, elas são eternas. Basta ver que o bem perdura eternamente e o mal só faz um escândalo por pouco tempo. Então, assim, quando eu ouço a inspiração, quando eu tenho esse veio de intuição, as coisas vão numa direção boa, talvez não a velocidade que o motor leve na propulsão, mas vão para um deslizar sempre contínuo. Nós fazemos da experiência sempre esse encontro com o lugar, com a história, com os povos, as pessoas. A Vanessa, que é daqui, todos os lugares que a gente frequenta são de pessoas daqui. Nós fazemos disso uma grande vivência, uma agradável experiência e compartilhamos com isso tudo, porque trazemos para eles aqui, gente, o quê? Vida, né? Com a presença, turismo move, você tem a questão turística que vai alavancando, né? A questão emocional faz com que eles se sintam bem, com que eles se sintam importantes, as coisas dele funcionem, enfim. Nós podemos estar aqui soprado pela intuição, não apenas por uma coisa imediata e muito própria. Que tenhamos 8 dias, uma semana de experiência inspirada, intuitiva, conectadas, para que os ventos que sopraram e trouxeram o nosso barco para cá, que possamos chegar aqui com a mimosa e aqui ficar e explorar, conhecer, viver o melhor desse lugar. Muito bem. Que vocês levem isso para inspirar vocês. E cheguem onde vocês quiserem na vida, como a mimosa trouxe os galeses para cá. Com o soprar do vento intuitivo, com o fluxo das águas que levam, mas de uma forma realmente a deixar vocês em condições muito agradáveis do bem, do bom caráter que se torna para sempre. Então, assim começa a nossa experiência. Bem-vindo a cada um de vocês. É muito gostoso ter cada um junto da gente e será uma semana muito agradável, com a Vanessa nos indicando, colocando tudo sobre isso e a gente compartilhando o melhor disso. Então, obrigado pela parceria, pela presença e vamos usufruir do melhor que esse lugar tem.
Obrigado, gente. Obrigado. Valeu, valeu.